Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Por que os Estados Unidos não conseguem mudar a lei das armas? O ano de 2022 ainda não chegou à metade, e já foram registrados pelo menos 40 tiroteios em escolas de ensino básico nos Estados Unidos. O número de mortes subiu para 70 nesta terça-feira, 24, depois que um jovem de 18 anos fez um ataque em massa em uma escola em Uvalde, no Texas. É o mais recente massacre em uma longa história de violência em instituições de ensino, e que volta a trazer para o centro da questão a discussão do lobby das armas. Mudar a lei das armas é algo que tem pairado sobre as várias presidências norte-americanas nos últimos anos. Uns com mais afinco, outros nem tanto, mas todos os mandatos presidenciais têm falado sobre o tema, que volta sempre à tona quando uma tragédia acontece. Mas então, por que será tão difícil mudar uma lei que permite o acesso a armas, muitas vezes de forma indiscriminada? O efeito filibuster na prática, está é a grande razão pela qual a lei continua sem sofrer alterações. Trata-se de um mecanismo legislativo que faz com que todas as leis, no caso relacionadas a armas, acabem por sofrer adiamentos intermináveis na Câmara Alta do Congresso, o Senado. A figura do filibuster pode ser utilizada por uma minoria de senadores, algumas vezes até por apenas um dos 100 que foram eleitos, para adiar ou evitar alterações legislativas. O que acontece é que os senadores em causa podem utilizar tempo ilimitado para falarem sobre um assunto antes de ele ser votado, o que geralmente acaba sempre em uma de duas formas: ou a proposta de lei é alterada ou é retirada. Este mecanismo entrou para a política norte-americana no século XIX, mas foi em 1957 que teve um dos seus momentos mais icônicos, e que mostram bem até onde um senador pode ir para tentar empatar uma alteração legislativa. Naquele ano, o republicano Strom Thurmond, que até chegou a ser candidato presidencial, falou por mais de 24 horas, o recorde individual de filibuster, para tentar obstruir uma lei sobre direitos civis. Na época, acabou por não ser bem sucedido, mas ficou marcada a resistência. Leitura das leis eleitorais de todos os estados em ordem alfabética. Declaração da Independência, Declaração de Direitos ou a Carta de Despedida de George Washington. Estes foram apenas alguns dos documentos lidos pelo senador. O Senado mostrou ainda mais resistência, e acabou por conseguir fazer passar a lei 2 horas após o fim do demorado discurso. A tradição do debate limitado permite a utilização do filibuster, um termo designado para prolongar o debate, e adiar, ou evitar a votação de uma lei, resolução, emenda ou outra questão, refere a página do Senado dedicada ao tema. Existe uma forma de terminar o filibuster sobre um assunto, mas também é difícil de chegar lá. Trata-se da invocação daquilo a que os norte-americanos chamam de uma cerca, figura criada em 1917 para fazer frente aos problemas criados pela Primeira Guerra Mundial, e que tem como objetivo limitar o tempo de uma discussão a 30 horas, sendo que nenhum senador pode falar mais do que 1 hora, obrigando que se realize uma votação no fim desse período. No entanto, o processo para estabelecer esta cerca é demorado e complexo, exigindo uma votação. Foi o filibuster que impediu que Barack Obama tivesse feito mais reformas à lei das armas, e o mesmo acontece com Joe Biden. É que, na prática, o Senado funciona como órgão fiscalizador do presidente, é o lado do Congresso responsável pelas ações presidenciais. O lobby das armas à lei norte-americana é pródiga na realização de lobby, formas de pressionar o poder legislativo de modo a conseguir um determinado objetivo. Um dos mais fortes é, sem dúvida, o lobby das armas. A Associação Nacional de Armas, NRA, na sigla em inglês, é uma das grandes responsáveis pelo lobby. Organização importante nos Estados Unidos, foi criada com o intuito de promover e encorajar as armas numa base científica. Começou a sua atividade lobista em 1934, ao enviar cartas para os seus membros alertando para eventuais leis sobre as armas. A partir de 1975, começou a influenciar a política de forma direta, criando o Instituto para Ação Legal, fundando mais tarde o Comitê de Ação Política, que tem servido para financiar vários congressistas. Oficialmente gasta cerca de 3 milhões de dólares por ano, cerca de 14 milhões de reais, para fazer lobby junto de políticos. Mas os valores reais são bem acima, até porque o orçamento anual da associação ronda os 250 milhões de dólares, aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Grande parte desse dinheiro vai diretamente para campanhas de congressistas. A questão do lobby foi um dos pontos centrais do discurso de Joe Biden sobre o caso em Uvalde.
Exemplo prático: uma das leis que deverá ser votada em breve no Senado está precisamente relacionada com as armas. O objetivo é fechar a Charleston Loophole, uma lacuna na lei que continua a permitir a existência da vendas de armas, sem que seja necessária uma verificação do histórico do comprador. Em concreto, esta alteração, que já foi aprovada na Câmara dos Representantes, prevê aumentar o tempo de investigação sobre o passado da pessoa de 3 dias úteis para 10, período durante o qual os serviços federais deverão atestar se o comprador poderá obter a licença para a arma. Como aponta a CNN, esta lacuna permitiu que um homem comprasse a arma que utilizou para matar 9 pessoas numa igreja em Charleston, na Carolina do Sul, em 2015. É esse ataque que dá origem ao nome da proposta. O calendário da votação está em discussão, mas ainda não é claro sequer se ela vai chegar a existir. A CNN aponta que são precisos 60 senadores, uma maioria de 3/5, para ultrapassar um eventual filibuster, sendo que não é certo que exista esse apoio, até porque mesmo do lado democrata, nem todos os senadores parecem concordar. Ainda assim, a proposta do senador democrata Richard Blumenthal é a de que a votação avance. Temos de responsabilizar todos os membros do Congresso e votar para que o público saiba o que cada um defende, afirmou. A experiência de Biden, o presidente dos Estados Unidos, fez um discurso emotivo após o massacre em Uvalde. Recorrendo à sua experiência como senador, afirmou que quando foi aprovada uma lei que proibia as armas de assalto, como as semiautomáticas, os tiroteios em massa diminuíram. Quando a lei expirou, os massacres triplicaram, afirmou. Joe Biden voltou assim a pedir que se faça algo mais para mudar as leis atuais, algo que tenta há vários anos, primeiro como senador, depois como vice-presidente e agora como presidente. Por Deus, por que precisamos de armas de assalto exceto para matar alguém? Questionou.